Olá pessoal, tudo bem com vocês? Entre as partidas sensacionais, eu escolhi uma. Essa partida é muito famosa. Entre o Botvinnik e o Capablanca, em Avro, 1938. Essa partida é muito famosa. E os dois jogadores foram campeões mundiais, né? O Capablanca foi campeão mundial de 1921 a 1927. O Botvinnik foi depois, né? Foi de 1948 a 1957 e de 58 a 60. São dois jogadores muito fortes, assim. Na minha opinião, os dois estão entre os 10 principais jogadores de todos os tempos. Na minha opinião. Agora, quem vai falar? O Botvinnik, por exemplo. O Botvinnik foi técnico do Karpov, Kasparov e do Kramnik. Os três campeões mundiais. Acho que não tem muito a falar com ele, né? E o Capablanca era o Capablanca, né? O homem é um gentleman e um jogador fortíssimo. Mas vamos à partida, né? Essa partida vai ser muito bonita. O Botvinnik está de branco, Capablanca de negras. Seu Botvinnik saiu com D4, Capablanca respondeu cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, E3, D5, A3. Tem um totalzinho no bispo, não precisou muito, né? O bispo já foi. Bispo por C3, B por C3. C5. Botvinnik já desdobrou os peões na hora. E por D, E por D. Bispo D3. Então, essa variação Summit da Niso Índia, a mais popular hoje, no quarto lance, ia ser F3. Tá aí não E3. Mas vamos continuar. Roque das negras, cavalo E2, B6, roque, bispo A6. Vou trocar os bispetos. Bispo por bispo, cavalo por bispo. Tudo bem, tá no começo, mas era o bispo bom do. Era o bispo bom do Botvinnik, né? Quando as peças do Botvinnik estavam todas nas casas pretas, é que tá no começo ainda, né? Mas no momento era. Jogou bispo B2, dama D7, A4, torre de F8, dama D3, atacando o cavalito, C4, atacou a dama e fechou a partida, cavalo, dama C2, cavalo B8, torre de A E1, cavalo C6, cavalo G3 e cavalo A5. O Capablanca, aqui vocês vão perceber que ele resolveu apostar, decidiu apostar nesse peão de A4. Mas ele vai subestimar o avanço no centro. Mas vamos lá, vamos continuar a partida para ver esses danos. Jogou F3, Botvinnik, cavalo B3, esse cavalito é chato, hein? E não vai ser fácil tirar ele daí, né? Vai ter que pular muito com o cavalo para tirar ele daí. E4, dama A4,
E5, cavalo D7, dama F2. Ele não está permitindo o cavalo C5, né? Mas jogou G6, F4. A branca está com uma iniciativa muito forte, né? Está avançando as peças, os peões, que estão bem protegidos, principalmente os centrais. F5, tomou em passant, cavalo por F6, F5, torre por torre, torre E1, torre E8. As brancas estão melhor, estão ganhando, mas vai ter que ir com energia, que o capa é o capa. Torre E6 para tentar criar um peãozinho passado. Ia ter que pegar, né? Senão ia perder o cavalo. Forçou, ele teve que pegar. Capturou. Ele podia ter jogado assim, rei F7, torre por cavalo, bispo. E F por G, cheque. E aí vai. Que é mortal para as negras também. Mas eles jogaram depois de torre F por E6, rei G7, F4. Ele está ameaçando, na realidade, cheque. Jogar a dama aqui, né? Dar cheque aqui. E avança o peãozinho mais uma casinha. Mais jogou dama E8. Dama E5. Que poderia ter jogado também, ó, dama cheque, o que tinha planejado. Rei sai. Dama E5, volta no cavalo. Dama E7. Bispo A3. Meu, esse bispo foi um lance assim impressionante do Botvinnik, né, cara? Agora, pá. Esse lance foi muito legal. Ele poderia ter jogado esse, né? Mas vamos ver como que vai caminhar esse jogo. Isso era uma variante muito interessante que devia ter sido usado, que ia ser uma vantagem muito grande para as brancas. As brancas estão com aquele peão para coroar e a dama está defendendo o peão. E a dama E7. Dá a impressão que as brancas conseguiram se consolidar, mas veio uma combinação fantástica agora, né? Bispo A3, aquele que a gente ia falar da variante ali no lance, na variante anterior, caiu aqui. Esse daí é o movimento de todos os movimentos, não teve dúvida. Teve dama A3, cavalo H5, cheque. É a combinação perfeita, cara. Ele vai tirar, ele tirou a dama do peão dele e agora ele vai tirar o cavalo. G para H5, dama H5, rei F8, dama para o cavalo, rei G8, E7. E o capa sai no desespero. Torre C1 cheque, F2.
torre C2 cheque, G3, dama D3 cheque, H4, dama E4 cheque, rei para H5, dama E2 cheque, rei H4, dama E4 cheque, G4, dama E1 cheque, rei F5. Agora acabou o cheque. E o capa desistiu. Porque não tem o que fazer, vai fazer o que aí? E ainda para ajudar o rei chegando. Foi uma vitória espetacular do Botvinnik. Ele se apresentou muito bem no cenário internacional. Foi no torneio de Avro, 1938, outro torneio muito famoso. Mas foi assim. Foi uma partida muito importante. Muito importante mesmo. E muito famosa. E na época, quem foi o campeão de Avro foi o Paul Keres, empatado com o Ruben Fine. O Capablanca foi mal. Tinham 8 jogadores, o Capablanca ficou em sétimo. E o Botvinnik ficou em terceiro, com 7,5. Ficou o Paul Keres e o Ruben Fine. Paul Keres russo, o Ruben Fine americano. E o Botvinnik ficou em terceiro. Mas foi assim um campeonato muito interessante. Esse é um campeonato bom para explorar também, porque teve partidas muito bonitas aí. Mas é uma partida espetacular. O Botvinnik derrotou o Capablanca com categoria. Jogou muito bem, não deu chance para o Capablanca. Teve uma precisão de 95 e o Capablanca de 87, mas ele não deu chance para o Capablanca. Você vê que em nenhum momento o Capablanca está melhor que o Botvinnik. O Botvinnik sempre está melhor que ele. Mas essa é outra partida muito famosa. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curtam a partida muito interessante. Curta o canal, se inscreva no canal. Ative o sininho que todo dia eu estou postando várias partidas, análise de partidas muito interessantes. Vale a pena vocês acompanharem. Valeu, pessoal. Até mais.